Nietzsche estava plenamente consciente de que muitos ateus e materialistas modernos substituíram esse velho Deus por outro e tentaram constituir um fundamento último, metafísico, com base na ciência. E por mais que eles apresentassem critérios supostamente objetivos, lógicos e racionais, Nietzsche diagnosticou por trás desses argumentos um fator psicológico mais importante. Bem-vindos ao 6º episódio de Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e membro do proletariado. Se Deus está morto, então tudo é permitido. Ao pensar sobre essa frase, como você se sente? Você se sente bem? Aliviado? Se sente autorizado a violar leis? Ou se sente angustiado? Com a sensação de que isso seria injusto e que a vida perderia o sentido? Afinal, então para que sofrer uma vida de privações se não há nenhum Deus te obrigando a isso e nenhuma recompensa? Essa frase, se Deus está morto, então tudo é permitido, está contida no clássico Os Irmãos Karamazov, uma das obras-primas de Fyodor Dostoiévski, que é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Essa frase aparece várias vezes no decorrer do romance, não exatamente com essas palavras, na boca do personagem chamado Ivan. Dostoiévski é muitas vezes considerado um filósofo e um psicólogo, no sentido de que ele compreendia profundamente a psicologia humana e criou personagens de uma grande densidade e complexidade psicológica, abordando temas como a culpa e o livre-arbítrio, o que é bem claro em Crime e Castigo, por exemplo. Em Os Irmãos Karamazov, ele fala sobre algumas ideias correntes em seu tempo, entre os quais o racionalismo, o materialismo filosófico e as discussões a respeito da religião. E dentro desses assuntos, o tema da morte de Deus e do niilismo. O que estamos chamando aqui de morte de Deus não é simplesmente o ateísmo, mas um fenômeno cultural importante que é mais ou menos como os intelectuais começaram a lidar com o ateísmo a partir do século XIX. Mas, em primeiro lugar, é preciso esclarecer por que isso ocorreu. É preciso destacar que foi nessa época que o ateísmo conquista uma espécie de vitória sobre a filosofia ocidental pela primeira vez. Isso se deu por diversas razões culturais na experiência da modernidade, entre as quais um avanço científico e tecnológico sem precedentes. Esse avanço contribuiu para um declínio na predominância religiosa da filosofia e o estabelecimento de uma nova relação com a metafísica. O fato é que a ciência revelou mecanismos da natureza que sequer eram sonhados, destruindo a aura de mistério, dando respostas para o que antes parecia inquestionável e lançando luz a mecanismos que eram tidos até então como milagres. Onde a ciência avançou, a religião teve que recuar. As disputas entre ciência e fé são coisa bem antiga. Elas se tornaram bem evidentes já na época de Galileu, por exemplo, que foi processado pela Inquisição por ter defendido o modelo heliocêntrico, dando provas de que a Terra não é o centro do universo. Mas até o século XIX, a religião possuía um grande trunfo para declarar como certa a existência de Deus. Até aquela época se concebia que a grande complexidade dos fenômenos do mundo e da vida só podiam ser explicados a partir de um criador inteligente, que só podia ser Deus. Porém, o naturalista Charles Darwin demonstrou como processos totalmente naturais, isso é, sem o planejamento nem intervenção consciente, são capazes de criar coisas muito complexas. E assim se tornou claro que Deus já não era mais uma necessidade lógica para explicar a existência da vida ou do universo. Isso não prova, é claro, que Deus não existe, mas prova que ele poderia não existir. Então podemos dizer que, se o ônus da prova era de quem afirmava que Deus não existia, a partir desse momento passou a ser o contrário. Quem afirmava que Deus existe é que teria que provar. Naturalmente, muitos pensadores continuaram acreditando em Deus, mas muitos tiveram que encarar o fato de que ele poderia não existir. E um jeito de encarar isso foi a valorização do ser humano. Nascia daí uma visão otimista da humanidade como senhora do seu próprio destino. Alguns acreditaram, por exemplo, que o contínuo desenvolvimento da ciência traria, se não todas as respostas para todas as perguntas, ao menos caminharia nessa direção. Nasciam utopias que acreditavam
que no futuro a técnica e a racionalidade trariam um mundo sem injustiças e sem exploração. Alguns imaginaram que a técnica nos permitiria manipular a natureza de forma ilimitada. E seguindo por uma linha filosófica racionalista no Ocidente, que já existia há mais tempo, a razão foi apontada como capaz de acessar a natureza das coisas, as suas essências, podendo ser um guia até mesmo para o nosso comportamento. Neste caso, a razão, a ciência e o progresso parecem ter tomado o lugar, para muita gente, do espaço outrora ocupado por Deus e pela religião no que concerne à metafísica, porque elas oferecem um fundamento último, atemporal, sobre qual podemos apoiar nossos valores e certezas. Quero mencionar também uma questão cara à humanidade, que é a questão do sentido da vida. Existe um propósito para estarmos aqui? Sim, porque, nessa perspectiva, a humanidade está progredindo, está se tornando mais perfeita, e essa é uma realização que faz com que as pessoas atinjam o seu melhor, realizem a sua verdadeira natureza. Essa tendência, é claro, se manifestou de diversas formas, mas vamos imaginar, para fins didáticos, que existe um espectro que vai do ponto mais otimista para o mais pessimista. Agora vamos considerar que a crença no progresso como a tendência otimista. Em seguida, vamos considerar que o outro lado do espectro temos a tendência pessimista, cujo limite é ocupado pelo niilismo. De uma maneira muito resumida, o niilismo é uma doutrina filosófica que propõe não haver um fundamento último, uma finalidade ou um sentido para a vida, para a existência ou para o ser. Vem da palavra latina nihil, que significa nada. A resposta para aquela velha pergunta que todos nós já nos fizemos sobre qual o propósito da vida, sobre o porquê estamos aqui, é que não há propósito nem porquê. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos, isso é tudo. É sobretudo a lei da infinita highway. O niilista é pessimista porque ele não acredita que o mundo está melhorando e nem que vamos ter alguma espécie de redenção, de recompensa final. Não acredita que o desenvolvimento tecnológico, por mais notável que seja, irá nos salvar. Ou que a razão humana prevalecerá sobre as emoções, e nem o contrário, e nem nada que prometa algum tipo de utopia. O niilista pode questionar mesmo se somos capazes de estabelecer um critério universal para a verdade. Isso é, existem verdades, ninguém pode duvidar, mas pode ser que não exista a verdade com A maiúsculo. Pode até ser que a razão trabalhe com regras universais, mas ainda assim nada nos garante que haja uma correspondência direta entre as coisas e as ideias que temos das coisas, e que muito do que temos como certo não passe de ilusão, assim como as certezas da antiguidade que hoje sabemos terem sido superadas. Nossas capacidades cognitivas são limitadas, e pode ser que parte da realidade seja inacessível para o nosso entendimento, e assim talvez nunca haja uma completa concordância entre as pessoas. Por isso vale destacar que o niilismo vai até as últimas consequências na sua recusa de Deus. Alguns filósofos ateus haviam descartado a ideia de Deus, mas de resto tudo permanecia como se ele existisse. Não há Deus, mas é preciso haver uma moral universal, com valores universais que se apliquem a todas as pessoas em todas as épocas. É preciso que as pessoas não matem, não mintam, não cobicem a mulher do próximo e que essa moral que decide o que é certo e o que é errado esteja de alguma maneira pré-determinada na existência. Alguns justificaram isso na razão, outros na natureza humana. Já no caso do niilismo, não há qualquer motivo para crer que a natureza humana ou a razão definam regras da verdade ou da moral. Muitos autores apontam que isso traz angústia. Para muitas pessoas esse vazio não é nada fácil de digerir. A grande maioria de nós aprendeu a orientar suas escolhas, seu comportamento, sua vida em algum tipo de crença. Para muita gente, perder essa crença seria insuportável. Isso sem falar das questões sociais envolvidas, pois Deus, a religião e a crença são instrumentos de controle, para o mal ou para o bem. Existe a preocupação de que essas crenças são a única coisa que impede muitos cidadãos comuns de cometerem crimes. Foram considerações como essa que levaram Dostoiévski a falar sobre a ausência de Deus. No caso, para atacá-la como sendo uma ideia absurda. E propõe o seu "se Deus está morto, então tudo é permitido", com a finalidade de desacreditar essa possibilidade. Como é muito conhecido, Dostoiévski era fervorosamente cristão e via com maus olhos o niilismo, o materialismo filosófico, o racionalismo e outras doutrinas ligadas à modernidade. Ele criou vários personagens ateus para poder combatê-los, para poder mostrar como eles são contraditórios
e como seu posicionamento é danoso e sua moral é duvidosa. Ivan Karamazov, que eu comentei há pouco, é um personagem adepto de um materialismo totalmente desencantado e antirreligioso. Não vou contar o que lhe aconteceu para não dar nenhum spoiler. Contudo, eu gostaria de mencionar um texto incrível que ele coloca em Os Irmãos Karamazov, que é um poema escrito por Ivan chamado O Grande Inquisidor, que é, ao meu ver, um dos pontos altos do livro. Ele é extremamente fecundo de reflexões filosóficas, dá a pensar sobre a liberdade, livre-arbítrio e principalmente a moral. Ao ler essa parte, eu vi o esboço de vários aspectos da filosofia que Nietzsche e Sartre iriam desenvolver no futuro. E eu acho isso muito irônico, porque embora Dostoiévski fosse cristão e contra o niilismo filosófico, me parece que ao abordar o tema, ele ajudou a propagá-lo. Me parece que as armas que ele deu para reconhecer o niilismo são mais fortes do que o que ele usou para combatê-lo. Afinal de contas, todo mundo hoje conhece a frase: se Deus está morto, então tudo é permitido. E pouco nos convence tudo que ele escreveu depois para desacreditá-la. E sendo assim, muitos pensadores que foram diretamente influenciados por Dostoiévski, de alguma forma defenderam o oposto daquilo que ele defendeu. No entanto, cabe aqui salientar, isso só foi possível porque o pensamento do Dostoiévski era bastante complexo. Ele de forma alguma foi aquele cristão ingênuo e moralista que nega as coisas feias da vida em favor de uma versão completamente idealizada. E por isso mesmo ele é tão profundo e influente. A propósito do que eu já expliquei antes, gostaria de insistir em um ponto. Não quero fazer parecer que a modernidade só criou dois tipos de pessoa: os entusiastas do progresso e da razão de um lado e os nihilistas do outro. Essa é apenas uma simplificação didática. Nem todos aqueles que não foram seduzidos por uma ideia fetichizada da razão eram ou se consideravam nihilistas. A própria ideia de niilismo é controversa e não quer dizer sempre a mesma coisa. E para falar de um pensador que não era nihilista, existiu um dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que pensou algumas dessas questões sobre liberdade e sentido da vida na primeira metade do século XIX, antes de Dostoiévski, portanto. Mas, como Dostoiévski, ele era cristão e acreditava em Deus. E ainda assim, para Kierkegaard, a vida não tinha sentido. Pelo menos não um sentido pré-determinado, um sentido que cada pessoa deve apenas descobrir. Para esse pensador protestante, somos nós que devemos criar um sentido para a nossa vida. E como religioso, ele acreditava que a melhor maneira de fazer isso era através da fé. Isso é, da fé pessoal de cada um, e não das regras impostas pela igreja. E aí residia a questão da liberdade. A filosofia de Kierkegaard foi qualificada, no século XX, como existencialista. O existencialismo trata muito dessas questões da existência e da criação de um sentido. Um dos principais representantes do existencialismo foi o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que expôs em sua doutrina num texto chamado O Existencialismo é um Humanismo. Nesse célebre texto, Sartre define a existência alegando que, no caso de nós seres humanos, a existência precede a essência. Uma essência é uma definição. A essência da humanidade seria o próprio da humanidade, a sua identidade, a sua natureza, aquilo que a torna o que ela é. Se a existência precede a essência, isso significa que primeiro nós existimos e só depois nós nos definimos a partir de nossos atos. Não podemos nos definir logo de princípio, porque logo de princípio ainda não somos nada. Isso nos difere de objetos fabricados. Ele nos dá um exemplo de um cortador de papel. Antes de um certo cortador de papel ser fabricado, já existia a essência do cortador, isso é, a sua ideia, pois ninguém fabrica um objeto desses sem saber o que está fazendo. Portanto, a essência abstrata do cortador de papel precede a sua existência concreta. No caso de nós, seres humanos, pode-se conceber que Deus nos criou e que antes de fazer isso, ele já conhecia a nossa essência, já havia concebido uma definição para nós. Mas como Sartre era ateu, não há para ele um artesão divino, nem mesmo uma natureza humana e, portanto, a humanidade não é previamente determinada. Mas o seu existencialismo está muito longe de ser uma espécie de niilismo. Essa indeterminação é para ele a própria liberdade. Se não existe uma essência geral para toda a humanidade,
Cada pessoa, para ele, tem a sua própria essência que ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Portanto, nós, humanos, primeiro existimos e só depois começamos a fazer algum sentido, a criar um sentido. Porém, a liberdade exige responsabilidade. Não há uma regra prescrita que você apenas deva seguir, que conduzirá todos os seus atos. Por isso, você é responsável por decidir, a cada momento, o que deverá fazer. Decidir o que é bom e mal, certo e errado, é de responsabilidade de cada um. E essa suprema responsabilidade produz angústia. Isso nos ajuda a entender por que essa ideia é tão repulsiva para tantas pessoas. Elas não estão preparadas para lidar com a angústia do desamparo, com a grande responsabilidade de decidir por si mesmas. Porque seria bem mais fácil se pudéssemos simplesmente cumprir uma ordem e nos isentar assim da responsabilidade dos nossos atos. Essa liberdade pode ser uma maldição para muita gente. Isso o levou a formular a sua célebre frase, abre aspas, o homem é condenado a ser livre, fecha aspas. Contudo, Sartre valorizava muito essa liberdade e considerava o seu existencialismo como um otimismo. Mas minhas considerações sobre a morte de Deus não estariam completas se eu não mencionasse o que me parece ser o mais importante filósofo do tema, Friedrich Nietzsche. Ele inclusive fez fama com posicionamentos polêmicos, entre os quais afirmar que Deus está morto. Todas as reflexões que eu fiz até agora estão de alguma forma contidas nesse filósofo. Embora esse negócio de Deus está morto seja largamente divulgado como uma frase de impacto genérica e sem contexto, ele tem um significado preciso na filosofia de Nietzsche. Ele estava se referindo a essa crise do pensamento europeu do qual estamos falando. Nietzsche estava plenamente consciente de que muitos ateus e materialistas modernos substituíram esse velho Deus por outro, exatamente como mencionamos anteriormente, e tentaram constituir um fundamento último, metafísico, com base na ciência. E por mais que eles apresentassem critérios supostamente objetivos, lógicos e racionais, Nietzsche diagnosticou por trás desses argumentos um fator psicológico mais importante, a recusa em abandonar seus valores morais. Quer dizer, é por não suportar o caos e o vazio da existência que muitas dessas pessoas mentem para si mesmas, ou seja, o seu intelecto justifica a sua crença moral e metafísica com argumentos lógicos e racionais, seguindo certo instinto de autoconservação. Antecipando a psicanálise, Nietzsche já demonstrava como certos atos racionalmente justificados serviam para encobrir uma vontade. Vontade essa oculta para o próprio sujeito dessa vontade. Nietzsche era bem enfático ao atribuir essa incapacidade de abraçar o caos a uma fraqueza. Para ele, os fortes são aqueles que não precisam mentir para si mesmos, que aceitam a realidade como ela é, sem idealizações nem disfarces. Os fracos, por outro lado, precisam de um consolo metafísico, de uma lei moral universal, em outras palavras, de um Deus. E os fracos, para Nietzsche, não se limitam a adotar sua crença para si mesmos. Eles querem impor aos outros. A força dos fortes ofende essas pessoas, e por isso elas desejam reduzi-los à sua própria fraqueza. Isso significa que Nietzsche propunha que nós fôssemos amorais, sem nenhum valor? Na verdade, não era bem isso. Podemos entender que, segundo o filósofo alemão, aquele que é fraco, ao ser obrigado a encarar a falta de sentido a priori da vida, tende ao pessimismo, à inação, ao sentimento de desespero. Mas o forte não se sente dessa maneira. Por isso se propõe dois tipos de niilismo: o niilismo passivo e o niilismo ativo. Enquanto o niilista passivo se limita a se resignar perante a ausência de valores universais, o niilista ativo cria novos valores. Assim, mais uma vez, o sentido da vida não é dado a priori, mas é passível de ser criado. As ideias de Nietzsche sobre pessoas serem fortes ou fracas não devem ser levado ao pé da letra. As interpretações do pensamento dos filósofos, aliás, podem ser muito variadas. Não vamos nos aprofundar nisso porque é apenas um breve comentário, mas considero muito útil nós compreendermos essa ideia de pessoas fracas e fortes apenas como uma coisa bem relativa. Seja como for, é fácil compreender por que a recusa violenta em aceitar a inexistência de um princípio regulador da moral pode ser entendido como uma fraqueza. É um pouco como uma criança que não quer aceitar que Papai Noel não existe porque tem medo de não ganhar presentes no Natal.
E eu não estou dizendo que Deus não existe, nem que ele existe, porque essa não é a questão aqui, e está longe de mim querer decidir sobre isso. Eu também não acho que a única coisa que leve uma pessoa a acreditar em Deus seja uma espécie de fraqueza. Inclusive, isso seria muita presunção da minha parte. Mas, se por acaso essa ideia de que Deus está morto e que tudo é permitido te ofende, te deixa muito incomodado, se você considera uma ideia absurda e uma mentira autoevidente, e mesmo assim não sabe muito bem como justificar sua certeza, eu te ofereço um argumento para te ajudar. Pega a visão. Essa ideia é comprovadamente falsa porque, se fosse mesmo verdade que Deus não existe e que tudo é permitido, então o mundo seria um lugar horrível, cheio de crueldades, haveria guerras, fome, miséria e toda sorte de injustiças. Mas, como não é assim, então pode ficar tranquilo. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e nos siga no Spotify. Mande uma mensagem ao nosso perfil do Facebook. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.